Olá, amigos e irmãos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. E hoje estamos entrando no dia de número 200. Isso mesmo, já são 200 dias lendo a palavra do Senhor, porque aqui o Senhor tem nos ajudado. E hoje, no Antigo Testamento, vamos continuar o livro de Salmos. Hoje nós iremos ler os Salmos de número 17 e o de número 18. Depois pularemos para o Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 34. Tudo bem? Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Hoje são 11h50 da manhã, 19 de dezembro, sexta-feira, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em breve nós começaremos, desde já agradeço as orações, o apoio, porque em breve estaremos terminando a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse no prazo de um ano. De 365 dias, já se foram 200. Glória a Deus por isso. Muito obrigado pelas vossas orações. É tudo que eu peço para terminar este projeto. Então, já já nós começaremos. Pegue o seu exemplar sagrado e aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, estamos aqui diante da Tua poderosa palavra, Senhor, para mais um dia de leitura, o dia de número 200, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, meu Pai, porque já foram 200 dias lendo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, do Teu amor, da Tua misericórdia, de todo o Teu trabalhar, Senhor, em prol do homem, inclusive dando, Senhor, o Seu único Filho para que morresse pelos nossos pecados. Muito obrigado, meu Pai, por nos amar, mesmo nós sendo tão pecadores. Abençoa a leitura agora de manhã, meu Pai, repreende toda interrupção humana ou espiritual e que possamos aprender e praticar a Tua poderosa palavra. Eu te oro, Pai Santo, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, irmãos, Salmo de número 17, tem como subtítulo: Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Oração de Davi. Versículo 1 fala: Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se como o leão que deseja arrebatar sua presa e como o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto, seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Vamos agora para o Salmo de número 18. Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. É o subtítulo para o cantor-mor, Salmo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor
no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Versículo 1 fala: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu.
Então os esmiucei com o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. O povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. Seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Aleluia. Salmos 17 e 18, leitura concluída. Vamos agora partir para o Novo Testamento, continuar a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tudo bem? Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 34, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11, 2, 34. Tem como subtítulo como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Versículo 2 fala: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos, como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Porque, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenar-la-ei quando for ter convosco. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Leitura concluída com sucesso. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós queremos te agradecer e dizer que tu é maravilhoso. Tua palavra é tremenda, tua mão é poderosa e agradecemos a oportunidade. Muito obrigado, meu Senhor, por ter vencido mais este dia. Continue nos fortalecendo, que possamos, meu Pai, não deixar, Senhor, este projeto ir por água abaixo, que possamos continuar e perseverar até o fim. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa a vida de cada irmão, dá livramento, cura das enfermidades. Meu Pai, dá um alívio financeiro se estiver precisando. Tem misericórdia, fortalece contra os pecados. Em nome de Jesus, Senhor, eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Leitura concluída. Vamos aqui agora para o nosso plano de leitura. Dia de número 200. Dia de número 200, certo? Salmo 17 e 18. Foi a leitura do Antigo Testamento. Depois, Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 2 ao 34. Hoje, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Muito obrigado a todos. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais.